O ano já começou acelerado e talvez você tenha perdido a primeira novidade, que foi a CES 2022, onde as fabricantes trouxeram os anúncios dos seus produtos que devem ser lançados nos próximos meses e um pouco dos planos para o ano inteiro, o que eles devem fazer para tentar talvez diminuir um pouco a dificuldade que a gente está tendo de montar um PC, de fazer um upgrade. E a Nvidia subiu ao palco para trazer as suas novidades e eu quero comentar com vocês e trazer um pouquinho mais de detalhes e falar um pouco sobre a conferência e sobre os produtos que apareceram por lá. Se você estiver interessado em um resumo da CES 2022, a gente já trouxe no Loki News e a gente tem aí um pouco sobre os lançamentos de cada fabricante, trazendo o resumo das conferências, então dá uma conferida aí no canal. A AMD mereceu um resumo total da conferência, já que eles trouxeram vários anúncios, muitos produtos e algumas informações relevantes. Mesmo falando de notebooks, a gente acabou comentando porque isso pode refletir no que a gente vai ver no mercado de desktops. A Nvidia também fez uma conferência gravada assim como todas, mas a exemplo do que a gente teve no ano passado não foi exatamente tão empolgante assim. A gente sentiu muita falta do Jensen, ou pelo menos da jaqueta do Jensen, que é quem controla o Jensen, e nós tivemos mais uma vez anúncios de produtos. Não muito empolgantes, talvez nem por culpa dos produtos, mas talvez a conferência não tenha imprimido aquele ritmo que a gente estava acostumado anteriormente. Mas eu quero comentar com vocês, eu nem vou trazer aqui um resumo da conferência, porque daria para resumir em uns 2 minutos. E se é isso que vocês querem, eu vou resumir em 2 minutos. Eles trouxeram jogos com DLSS, Ray Tracing, pelo menos 10 títulos com suporte a RTX, o que inclui o NVIDIA Reflex. Eles trouxeram também a RTX 3050 e a RTX 3090 Ti. Esse foi o resumo da Nvidia, não deu nem 2 minutos. Eu poderia usar o restante dos minutos para falar sobre as especificações, data de lançamento e preço, mas a gente não tem isso sobre os dois produtos. A gente só tem da RTX 3050. Da 3050 eu posso trazer para vocês alguns detalhes, da 3090 Ti eu não tenho tantos para trazer e nem sei se vale tanto a pena assim. E como eu disse, alguns jogos vão receber suporte aí a RTX, são pelo menos 10 títulos que a Nvidia anunciou. Dentre eles tem o The Day Before, que é aquele jogo que parece o The Division, se você não viu ainda, parece um The Division muito melhor, ou muito melhorado, ou com alguns recursos a mais. Tem o Rainbow Six Extraction, que também vai ter suporte ali a RTX, tão empolgante assim. O Escape from Tarkov, que é um jogo bem popular, por algum motivo, um jogo difícil pra caramba, mas é realmente muito bonito, vai ter, já tinha suporte ali o Reflex, agora vai ter suporte a RTX, e tem também o God of War, eles apresentaram o God of War com suporte a Reflex. Não sei se é tão competitivo assim, mas eles de qualquer forma adicionaram e disseram que faz bastante diferença. Não sei, eu sou tão ruim nesses jogos que pra mim não faz diferença, mas que bom que vai ter esse recurso aí também no jogo, que inclusive vai ser lançado em breve pra PC. Outro título bem relevante foi o Super People, que virou um... Bom, se você não conhece, bem-vindo ao clube. Mas é um título que tá bem relevante recentemente, parece uma mistura de PUBG, sei lá, Warzone, e também recebe suporte aí a RTX. Depois nós tivemos um anúncio do GeForce Now em Smart TVs Samsung. Sim, agora você pode usar o GeForce Now em Smart TV Samsung. Peraí, Robson, mas eu já conseguia, eu ligava meu PC lá, meu notebook e usava. Não, direto na Smart TV, você não vai precisar de mais nenhum dispositivo e através da própria Smart TV, do sistema, você vai conseguir baixar o aplicativo ou utilizar de alguma outra forma o GeForce Now, o que é uma excelente notícia, principalmente em um momento que a gente não está conseguindo comprar hardware, seja ele qual for, seja smartphone, seja tablet, seja notebooks ou PCs. Então a gente vai conseguir rodar em Smart TVs Samsung, não é exatamente uma novidade rodar em Smart TV diretamente no sistema da Smart TV, já que a Nvidia já tinha anunciado a parceria com a LG, então faz algum tempo que é possível você rodar no WebOS, mas não está disponível aqui no Brasil, está disponível só lá fora em caráter de testes e em breve deve ser disponibilizado aí para outros países e sair desse caráter de testes. Mas de qualquer forma é uma boa novidade, isso realmente
empolgante, principalmente para quem não está conseguindo montar um PC ou não tem nenhuma outra plataforma para usar. E claro que a Nvidia falou também sobre notebooks, teve o anúncio da RTX 3080 Ti e da RTX 3070 Ti. Sim, ele continua falando Ti, a gente deve estar com certeza falando errado, ou é o Jensen que falava errado. De qualquer forma, a gente teve muito Ti, muito Ti para lá, Ti para cá, muito Ti, e apresentaram os notebooks que devem custar bem baratinho. Brincadeira, deve custar muito caro, traz um desempenho realmente brutal para notebooks, eles mostraram inclusive lá rodando alguns programas, né, como o Blender, alguns programas realmente pesados, e deve ser interessante para algum público. Não para o público em geral, que está precisando de produtos em quantidade, mas deve ser um produto bem bacana, bem poderoso, provavelmente a GPU mais poderosa aí para notebooks, e trouxe também a RTX 3070 Ti. E finalmente parece que eles entenderam o recado e trouxeram o Max-Q, ou pelo menos o Max-Q, que para quem não sabe nada sobre isso, é a nomeação que a Nvidia usa para os seus produtos que consomem menos energia e para os produtos que são para performance, ou seja, se você tem uma RTX 3070, por exemplo, para notebook, ela pode ser Max-Q ou Max-P, ou era pelo menos nas gerações anteriores, o que identificava bem um produto que tinha um clock mais baixo, um TDP mais baixo, e o produto que tinha um clock mais alto e um TDP mais alto, ou seja, voltado para performance, mas que também consumia um pouco mais. Eles falaram um pouco sobre a tecnologia deles, né, onde eles conseguem fazer esse gerenciamento de energia mais eficiente e várias outras coisas para notebooks que talvez não te interesse. Mas o que pode te interessar com certeza é a RTX 3050, e eles finalmente confirmaram a RTX 3050 para desktop. Algumas coisas interessantes. A 3050 é a primeira X50, né, ou a primeira placa com final 50 que traz suporte a Ray Tracing. Sim, a primeira RTX 50. Ela já chegou para notebooks, mas para desktops a gente não teve nenhuma RTX da série 50. A mais básica, por assim dizer, era a RTX 2060 e agora a RTX 3060 nessa geração. Para quem queria um pouco menos de desempenho e de preço e não estava atrás de Ray Tracing, a gente tinha a GTX 1650, a GTX 1660, as placas super, né, com a mesma numeração. E agora a gente finalmente tem a RTX 3050. Como a própria Nvidia disse, segundo várias pesquisas, inclusive segundo as pesquisas de hardware da Steam, assim como eles ainda utilizam várias GTX 1060. E eu entendi, Nvidia, é legal trazer uma X50 pra galera, mas não é exatamente esse o motivo de não ter uma RTX que eles não fazem upgrade. É meio que por conta do preço. E essa placa, ela vai ser lançada por $249. A AMD lançou a RX 6500, ou anunciou o lançamento da RX 6500 a um preço de $199, obviamente com menos performance, sem suporte a DLSS e com apenas 4 GB. A RTX 3050 ela traz 8 GB de memória GDDR6. Não sei se ela vai interessar os mineiros, não é exatamente a minha praia, deixem aí nos comentários, se vocês são mineiros profissionais, se ela pode ser uma placa que vocês se interessariam e por tabela que os usuários querem para games talvez não consigam acessar. É uma placa que naturalmente é LHR, já que as placas que foram lançadas depois das placas LHR, da 3060 LHR, são todas LHR, o que significa que tem alguma limitação para mineração, mas que não significa que os mineiros não vão querer. E tem também os cambistas, né, que podem comprar para vender mais caro no mercado de novos ou seminovos. Ela traz uma interface de 128 bits, ela traz RT Cores de segunda geração e Tensor Cores de terceira geração, tem um TDP de 130 watts, a fonte mínima requerida é de 550 watts. O lançamento dela foi previsto para o dia 27 de janeiro, como já disse, o preço de $249. E o desempenho, bom, você fica aí com esses números de desempenho, que são nenhum. A Nvidia não trouxe nenhum número, o que, para ser sincero, não é um grande problema, já que a gente não costuma confiar nos números de desempenho que as fabricantes apresentam, mas daria para ter um norte de quantos por cento a gente espera de desempenho em relação, sei lá, uma 2060. Eles mostraram comparando com uma 1650, que é um upgrade bem justo, mas talvez não seja a faixa de preço que as pessoas estão procurando para fazer um upgrade. Eu acho que são públicos diferentes. Quem está numa 1650 na atual situação, acho que não está pensando em fazer um upgrade para uma 3050. Ou de repente tá também, não sei. O mercado anda muito louco. Como a gente não tem números de desempenho, não dá para dizer exatamente onde essa placa vai se encaixar. Daria para chutar algo entre uma 1660 Super e uma RTX 2060, talvez. Se ela se encaixar ali, será que ela vai chegar num preço atraente, principalmente aqui no Brasil? Na live nós chutamos ali algo na casa dos R$2.500 a R$3.000, ou você pode participar do bolão chutando aí. Ou se já foi lançado, você pode deixar aí pra gente qual foi o preço da placa depois do lançamento, se a gente acertou ou não o bolão.
bolão e pagou, sei lá, uns 3 mil reais na placa. Mas a placa é ok. Não sei se ela traz uma grande inovação, além de ser a primeira RTX da série 50 e, em tese, trazer acesso a Ray Tracing DLSS para esses usuários. O que, novamente, não é exatamente muito empolgante, porque eu já disse isso em relação a RTX 6500 XT, em relação, inclusive, a RTX 2060, RTX 3060. Qualquer tipo de técnica ou algoritmo que se use para fazer um upscaling acaba não ajudando muito em Full HD. Se você roda em Full HD e, na verdade, você joga para 720p e faz upscaling para Full HD, não sobra muita informação para os programas, algoritmos, para inteligência artificial fazerem esse upscaling. Então a qualidade final não é grandes coisas. Então que legal que tem DLSS para Full HD, mas para Full HD exatamente não vai ajudar. Talvez ajude para quem vai rodar em Quad HD, mas normalmente não é uma placa para Quad HD, é uma placa para Full HD. Pro Ray Tracing é a mesma coisa. Até dá para você usar Ray Tracing na placa, porque ela tem o suporte, ela tem os RT Cores, mas mesmo sendo os RT Cores de segunda geração e Tensor Cores de terceira geração, não deve ser exatamente um grande diferencial. O diferencial vai ficar mesmo na força bruta da GPU, que deve trazer um ganho de performance em relação aos X50 das gerações anteriores, o que é um páreo muito fácil. Afinal, você tem uma 1650 como, na verdade, uma 1650 Super, como a última placa da série 50, e é uma GTX, não é nem uma RTX, então vai ser um páreo, na verdade, muito fácil para a RTX 3050. Mas eu sei, calma. Eu sei que o que você estava esperando mesmo é esse anúncio. A RTX 3090 Ti. Desculpa, a RTX 3090 Ti, ou TI, como você preferir. Mas vai estar tudo errado, porque o certo é falar Ti mesmo. A 3090 Ti, ela traz o chip GA102 completo, e caso você não saiba o que é chip GA102, eu nem sei o que é isso. O GA102 nada mais, nada menos é do que a RTX 3080. É o chip da RTX 3080, só que completo. Todos os CUDA Cores, todos os Tensor Cores, RT Cores, com clock e tudo mais. Pois é. A RTX 3090 Ti foi meio que jogada no fim da apresentação. A propósito, temos mais uma coisa. Temos a RTX 3090 Ti. Obrigado, vamos dar uma olhada aí em outras coisas agora. Vamos ver veículos autônomos, que eu sei que é isso que vocês querem. E foi isso. Meio que foi jogada no final da apresentação, não teve nenhum detalhe revelado, exceto o que apareceu depois. Então a gente tem um clock base de 1560 MHz contra 1395 da 3090 não TI. E a gente tem um boost de 1860 MHz contra 1695 da 3090 não TI. Ela traz os mesmos 24 GB de memória GDDR6 com 384 bits da RTX 3090, mas são 21 gigabits por segundo contra 19.5 da 3090. Então é a memória mais rápida aí que a gente já viu em alguma placa de vídeo no mercado. E a largura de banda é de 1008 gigabytes por segundo contra 936 da 3090. O TDP, não esquenta com essa cabeça, vamos falar de outra coisa. Precisa falar do TDP. Pois é, o TDP é de 450 watts. Eu vou dar um tempo para você entender que a 3090 já tinha 350. Essa tem 100 watts a mais. Isso por conta das memórias que acabam consumindo mais. É claro que tem um pouquinho da GPU, consome um pouquinho mais, coloque mais alto, TDP. Mas é insano, são 450 watts. Eu acho que isso é TDP de placa dual GPU, daquelas bem beberronas da época da AMD. O que é um pouco estranho ver isso da NVIDIA. A NVIDIA é uma fabricante que bateu muito na série 10 em relação à eficiência energética, até mesmo na série da RTX 20, que já consumia bastante, mas na série GTX 10 a gente cansou de ouvir a NVIDIA batendo na AMD, indiretamente, claro, em relação ao consumo. Olha, eficiência energética, e claro, aqui eles têm um ponto. A RTX 3090 Ti, como você deve imaginar, não é uma placa que vai ser barata e nem é uma placa gamer, apesar dela ser uma GeForce, apesar dela ser uma RTX. Por algum motivo a NVIDIA resolveu tirar algumas features das Titan, chamar de RTX e colocar nas GeForce e fazer essa bagunça toda, e agora eles estão confundindo a gente de essa placa não é gamer, mas ela tá na mesma linha das placas gamer, mas ela custa o preço de uma Titan, mas ela não tem as mesmas features de uma Titan. Então acaba entrando num cenário onde, vamos comparar com a 6900 XT, não, mas essa placa não é gamer. Não, mas espera, ela é uma GeForce. Não, mas é para outro mercado, né, para criadores de conteúdo, inteligência artificial e tudo mais, tá bom. Então a 6900 XT é mais poderosa, mas tem as 3090 Ti, e aí a gente fica perdido nesse mercado. Mas enfim, é uma placa que, como vocês podem imaginar, é para um público muito específico, é para um nicho, para quem precisa desse desempenho todo, ou para quem tem muito dinheiro e quer ter a placa de vídeo mais poderosa do mundo para games. Talvez ela finalmente bata em todos os quesitos a 6900 XT. A fonte mínima recomendada é de 850 watts, mas provavelmente você vai querer colocar uma fonte ali de uns 1000 watts, para ficar mais tranquilo com uma 3090 Ti. O preço, bom, não foi anunciado oficialmente pela NVIDIA, mas é em torno de
$2.000. Vamos passar para outra coisa aí, que nem a Nvidia fez com o anúncio da placa. Ainda não foi confirmado esse preço, mas é o preço especulado, a essa altura já deve ter sido confirmado, mas é o preço sugerido pela fabricante, que não deve ser atendido por ninguém, não deve ter disponibilidade dessa placa, ela utiliza muitos chips que estão talvez difíceis de encontrar, ainda mais rápidos do que os das RTX 3090, e não devem custar isso de jeito nenhum, já que os scalpers vão acabar comprando tudo que é muito limitado, os cambistas compram e revendem. E devido à falta de componentes deve ficar ainda mais difícil, e se ela for uma placa boa para minerar, deve sumir ainda mais. Memórias mais rápidas, talvez seja uma boa placa para minerar, não sei, não é a minha especialidade, deixa aí nos comentários. E ainda tem um easter egg, que as placas das fabricantes parceiras devem ser ainda mais caras. No Lock News a gente mostrou lá o modelo da EVGA, o modelo Kingpin, que vai ser um modelo ainda mais caro, vai ser voltado para overclock. Então esses foram os anúncios da Nvidia, tá vendo? Deu mais do que 2 minutos, poderia ter feito em 2 minutos, mas deu muito mais do que 2 minutos, tem bastante coisa pra gente falar. A apresentação, como eu disse, não foi exatamente empolgante, não tinha tantas coisas para a Nvidia apresentar, a gente finalmente tem uma RTX 3050, se ela vai ser mais interessante do que de repente uma RTX 2060, a gente não sabe. Se a Nvidia poderia, de repente, aumentar a disponibilidade de placas RTX 2060, que já são um processo mais antigo, talvez mais barato, talvez com foundries que não estão sendo ocupadas, talvez com memórias mais baratas, ou não, eu não sei. Mas utilizando o mesmo GA102 da RTX 3080, eles poderiam aumentar a disponibilidade de RTX 3080. Só que eles preferiram lançar um produto com um pouco mais de desempenho, eu não sei quanto mais de desempenho, mas se a gente comparar uma 3080, uma 3080 Ti e uma 3090, a diferença de desempenho entre elas é muito pequena, a diferença de preço nem tão pequena assim, mas é claro que a 3080 Ti é mais cara, a 3090 mais ainda. O preço de $2.000 é um pouco insano. E talvez, só talvez, a Nvidia realmente não esteja se importando com você, ela esteja se importando com os investidores e em lançar produtos e tirar o máximo de lucro, o que não tá errado. Eu sei, oh meu Deus, a Nvidia é mercenária. Não, a Nvidia fez isso, a AMD faz isso, a Intel faz isso e é só como o mercado é, as fabricantes não são suas amigas. Mas é meio frustrante. Mas eu posso dizer que não foi uma apresentação empolgante. Tragam o Jensen de volta, por favor, eu não sei onde ele tá tirando férias, se ele virou eremita, se ele tá morando, sei lá, na cozinha dele agora e o forno dele já não dá conta de trazer tantos produtos, mas por favor, tragam o Jensen de volta, tragam as TI de volta. Tô curioso para ver a performance da 3050, ver onde ela vai se encaixar e ver como que vai ser o preço e disponibilidade. Eu já posso dizer que eu não acredito em $249 e eu acho que no Brasil o preço vai estar ali entre R$2.500 e R$3.000, e disponibilidade não vai ser tão boa. Eu gostaria de estar errado, não entendo? Eu não tô aqui gorando, eu não quero que não tenha produto, eu quero que tenha muito mais do que realmente deve ter. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da apresentação da Nvidia, o que vocês acharam da conferência, o que vocês acharam dos produtos da 3050, da 3090 Ti, se vocês preferem a Ti ou a Ti, e o que vocês acharam aí da apresentação como um todo. Ah, eu esqueci de falar do restante da apresentação. Foi veículos autônomos e inteligência artificial. Em resumo, é isso. Acho que vocês não se importam com isso, mas foi pelo menos metade da apresentação. Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like se você gostou. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e confiram os outros resumos das conferências na CES. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.